Todo conhecimento é revelado, e Deus é a fonte tanto da Bíblia quanto da natureza. Esse é o pressuposto da chamada metáfora dos dois livros, que é uma forma muito útil, muito legal de trabalhar a relação entre a Bíblia e a ciência, entre a fé cristã e a ciência, e até mesmo, se você quiser, entre a teologia e a ciência, como eu vou deixar claro ao longo desse vídeo. Essa metáfora, a metáfora dos dois livros, ela, exatamente por ser um recurso tão útil, tem sido muito usada ao longo da história. Agostinho de Hipona, lá na época da patrística, por exemplo, utilizou a metáfora dos dois livros. E já na Idade Moderna, Galileu Galilei foi outro homem que utilizou essa metáfora. E se você já percebeu, essa ideia dos dois livros, claro, acho que já ficou claro, né? A natureza seria um primeiro livro e a Bíblia seria o segundo livro. Então, essa metáfora dos dois livros, ela tem uma clara relação com as ideias de revelação geral de Deus e revelação especial de Deus. A revelação geral é aquela que pode ser obtida através da natureza, através da contemplação da natureza, e a revelação especial de Deus é aquela que é encontrada na Bíblia e que tem na pessoa de Jesus o seu ponto culminante. Jesus como o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. E essa ideia de duas revelações, né, revelação geral e revelação especial, embora em algum momento ela também possa ser contestada por alguns autores aí de renome, mas essa ideia parece ter ampla base bíblica, essa ideia das duas revelações. E uma porção da Bíblia onde nós encontramos de forma bem evidente essas duas revelações é o Salmo 19. E o Salmo 19 foi objeto de um vídeo já nesta semana aqui, na segunda-feira desta semana. Vou deixar o link para este vídeo ali na descrição, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa ideia das duas revelações, né, da revelação geral e da revelação especial. E também tem um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Vou deixar o link para ele também aqui na descrição, tá? Mas essa metáfora dos dois livros, né, natureza como um livro, Bíblia como outro livro, ela, como eu mencionei, trabalha a relação entre fé e ciência, e esse assunto, a relação entre fé cristã e ciência, é um assunto que eu tenho trabalhado já bastante nas redes sociais. Aqui no YouTube mesmo, na aba de comunidade aqui do canal, e no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vou deixar o link para os perfis e páginas aí dessas demais redes sociais aqui na descrição, se você quiser acompanhar essas postagens que eu tenho feito. E, se você percebeu, essa metáfora ela tem um forte valor apologético, quer dizer, ela diz respeito à defesa racional da fé. E apologética é um assunto que tem me interessado muito, que eu tenho estudado bastante, sobre o qual eu tenho postado uma série de vídeos aqui no canal. E lembrando que no dia 18 de julho de 2020 nós vamos ter um webinário sobre apologética aqui no Teodidatas. Eu vou participar com outros amigos, já tenho várias presenças confirmadas e esse webinário vai estar muito legal. Mas vamos voltar àquela primeira afirmação, ó. Todo conhecimento, seja bíblico, seja científico, é revelado. Se nós estamos trabalhando o conhecimento como revelação, isso significa que todo conhecimento é um dom de Deus. Mesmo que o ser humano soberbo, mesmo que o ser humano arrogante não reconheça que aquele conhecimento que ele está obtendo, aquele conhecimento que ele está produzindo é um dom de Deus. A graça comum, né, um conceito bastante trabalhado pelos reformados, vai nos indicar por que mesmo alguém que não conhece Deus, ou que até mesmo rejeita Deus, pode receber como presente o conhecimento científico mesmo, verdadeiro, como um dom de Deus. Tá? Mas se a revelação é um dom, e se o conhecimento vem, se todo conhecimento é revelação, e se todo conhecimento, então, por ser revelação, é um dom, então todo conhecimento que nós obtemos, ele acaba sendo mediado.
ou por uma pessoa, como é o caso da Bíblia, né? A revelação ela veio sobre uma pessoa, ou sobre pessoas. Essas pessoas elas foram inspiradas por Deus e elas deixaram então a revelação escrita para ser acessada por nós. Mas no caso do conhecimento científico, do conhecimento natural, do conhecimento da natureza, essa revelação, esse conhecimento, esse presente, ele é mediado pela natureza, né? Então primeiro alguém contempla a natureza, primeiro alguém entende o funcionamento da natureza, faz experimentos, enfim, e aí depois essa pessoa também pode mediar o conhecimento, pode transmitir o conhecimento para outros. Então o conhecimento é sempre mediado, o conhecimento como dom, mesmo vindo da parte de Deus, é sempre mediado por uma pessoa ou pela própria natureza. Isso significa que, em razão dessa mediação, existe uma hermenêutica, uma interpretação que é feita sobre o conhecimento. Primeiro, o próprio cientista, ele interpreta a natureza. Depois você vai fazer uma hermenêutica, né, uma interpretação do conhecimento que esse cientista deixou consolidado. E também o conhecimento revelado que nós temos escrito na Bíblia, ele é objeto de interpretação, ele é objeto de uma hermenêutica. E aí aqui, além daquela primeira expressão-chave, né, com a qual nós começamos esse vídeo, segundo a qual todo conhecimento é revelado, agora nós temos uma segunda expressão-chave, uma segunda ideia-chave ligada àquela primeira. E essa ideia é a seguinte: a teologia decodifica a Bíblia e a ciência decodifica a natureza. Então, quando nós vamos tentar compreender a Bíblia, o que nós estamos fazendo é teologia. Quando os homens estão tentando compreender a natureza, o que eles estão fazendo é ciência, utilizando o método científico, né? E isso nos leva então à relação entre Bíblia e ciência. Se Deus é o autor de ambos os livros, então potenciais conflitos entre Bíblia, entre fé cristã e ciência, eles não são pressupostos, eles não são inerentes, não decorrem da natureza da ciência e da natureza da Bíblia. Isso aqui é muito importante, tá? A ciência não precisa estar contra a Bíblia e a Bíblia não precisa estar contra a ciência, tá? Conflitos entre Bíblia e ciência, conflitos entre fé cristã e ciência não são inerentes, não decorrem da natureza dessas duas coisas, Bíblia e ciência, Bíblia e natureza. E não decorrem exatamente porque Deus é o autor, é a fonte de ambas. Esses conflitos vão depender da forma como nós manuseamos os dois livros. Você pode manusear os livros de uma forma adequada e não se colocar em conflito, ou não colocá-los em conflito, e você pode manusear os livros de uma forma não tão adequada e pressupor um conflito entre eles. E esse conflito foi fortemente pressuposto, esse conflito entre os dois livros, esse conflito entre a Bíblia e a ciência foi fortemente pressuposto, ou melhor, entre a ciência e a Bíblia, né? A ciência se opondo à Bíblia. Ele foi fortemente pressuposto no século XIX e na primeira metade do século passado. Houve um momento também em que a própria igreja institucional ela pressupôs esse conflito, né? E isso especialmente na época da Inquisição, por exemplo, né? O próprio Galileu, que eu mencionei no começo, embora ele tenha lançado mão dessa metáfora dos dois livros, ele foi objeto da perseguição, ele foi objeto de inquisição e ele teve até que dar uma recuada, né, nas suas afirmações, exatamente porque a igreja institucional, em um certo momento, pressupôs esse conflito. No caso, pressupôs que a ciência iria necessariamente contradizer a Bíblia ou estaria contradizendo a Bíblia. Hoje, os cientistas é que têm a tendência de trabalhar esse conflito, dizer que a ciência é a única fonte de conhecimento verdadeira e que tudo que está na Bíblia, né, todo conhecimento de Deus, seria um conhecimento não válido. De novo, não precisa ser assim, tudo vai depender da maneira como você manuseia esses dois livros. E aí, em cima da metáfora dos dois livros, eu tenho uma outra metáfora, que eu chamo de metáfora da DR,
que tem a ver com a ideia de buscar um relacionamento harmonioso, um convívio adequado entre esses dois. Por que a metáfora da DR? Porque um relacionamento interpessoal, né, um relacionamento de duas pessoas, o relacionamento de um casal, ele pode ser um relacionamento onde há brigas, oposição, ele pode ser um relacionamento onde há o domínio, abuso, né, pode ser um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, e esse relacionamento pode ser tão ruim que pode levar até mesmo a um divórcio. Mas, se o relacionamento for bem trabalhado, se os dois envolvidos ali, marido e mulher, trabalharem esse relacionamento, conversarem, enfim, usarem da DR, que o pessoal fala, né, discutirem a relação, esse casamento pode prosperar. Claro, numa perspectiva cristã, se eles tiverem Deus no centro, Cristo no centro e nutrirem um ao outro em oração, certamente esse relacionamento vai prosperar. Mas a ideia é que o relacionamento entre Bíblia e ciência pode adotar um padrão abusivo, pode adotar um padrão tóxico, e aí independe de quem vai adotar esse padrão, né? Porque a parte abusiva, a parte tóxica pode ser o marido ou pode ser a mulher, o problema pode estar do lado do religioso, o problema pode estar do lado do cientista, o problema pode estar do lado dos dois, enfim, esse relacionamento pode adotar um padrão abusivo, um padrão não adequado, ou esse relacionamento pode se encaminhar de forma harmoniosa, de forma em que se busque a compatibilidade entre esses dois tipos de conhecimento, o conhecimento revelado por Deus na Bíblia e o conhecimento revelado por Deus na natureza. De novo, o conhecimento revelado por Deus na Bíblia é decodificado pela teologia e o conhecimento revelado por Deus na natureza é decodificado pela ciência. Esses dois livros, por serem do mesmo autor, por decorrerem do mesmo autor, não precisam estar em conflito. Nós não precisamos pressupor o conflito entre a Bíblia e a ciência, entre a fé cristã e a ciência, entre a teologia e a ciência. Bom, esse foi mais um vídeo com conteúdo apologético aqui no Teodidatas. Lembrando que nós teremos um webinário sobre apologética no dia 18 de julho de 2020. E lembrando também que eu tenho trabalhado essa abordagem apologética, a relação entre fé cristã e ciência, nas redes sociais aí, YouTube, Facebook e Twitter. Você pode me seguir também nessas demais redes sociais. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e, na medida do possível, inclusive que ele tenha sido edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e também não se esqueça de deixar o seu comentário, isso é muito importante. E é claro, não se esqueça, por favor, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo e até mesmo, quem sabe, com aquela pessoa que pressupõe, seja um cristão, seja um ateu ou um agnóstico, com aquela pessoa que pressupõe que há um conflito entre fé cristã e ciência, porque, de novo, não precisa haver. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.